Fala galera, Daniel Piaia com vocês aqui novamente. Bom, venho trazer aqui o terceiro episódio da nossa série Multirão da Análise Técnica. E hoje venho dar continuidade ao primeiro episódio. A gente analisou no primeiro episódio vários ativos do mercado externo, as correlações entre o mercado Bitcoin e o mercado mundial, por assim dizer, e vamos dar continuidade hoje. Primeiramente, vamos analisar Bitcoin. O Bitcoin é sempre o ativo que eu vou analisar em todos os nossos vídeos aqui. Mas, primeiramente, venho pedir desculpa que não consegui gravar na quarta-feira, né, anteontem, esse terceiro episódio, porque quando eu pude sentar aqui no escritório, estava rolando um jogo aí, meu Deus do céu, que bagunça, muito barulho, não consegui. E ontem o TradingView estava indisponível, né? Estava fora do ar e mais tarde eu não tive tempo. Porém, hoje estamos aqui novamente, né? Estou aqui para poder gravar esse terceiro episódio. Vamos dar continuidade para a gente encadear aqui o nosso entendimento junto com a nossa análise técnica baseada nos fractais aqui. Tendência baseada nos fractais. Bom, Bitcoin mensal. Fizemos aqui o nosso fundo descendente, partimos para o nosso topo descendente e a gente está analisando aqui possibilidade, ainda uma probabilidade de formação de um fundo no mensal para a gente inverter a tendência. E o que a gente vê aqui no mensal? Né? A gente tem aqui o rompimento, da mínima, do topo, tivemos o rompimento da máxima desse possível fundo e agora a gente já vê rompimento da mínima desse possível topo. Sabe o que está acontecendo aqui? Ó? Esse contágio dos tempos menores que a gente consegue ver muito bem já chegou aqui no mensal, ó, mostrando essa lateralidade. Então a gente consegue ver aqui essa possibilidade de formação de tendência onde aparentemente está tudo confuso. Porém, o mercado trabalha exatamente assim. Por isso que a gente precisa entender desse encadeamento das tendências para saber o que está acontecendo, para a gente ter clareza aqui na movimentação. E digo mais, existe a probabilidade aqui da gente rejeitar esse como um fundo, como um topo descendente confirmado, para que esse seja o topo. O que a gente precisa ver aqui? O rompimento desse fundo. Porque se eu entendo desse conceito de análise, sabendo que após um topo eu preciso de um fundo, se eu não tiver um fundo e fizer um topo posterior, eu não vou considerar nem esse como fundo, nem esse como topo. A gente faz isso direto nos tempos menores. Porém, como eu disse, é um movimento lateral que já está contagiando aqui o mensal, então é muito possível que a gente venha a confirmar esse como o topo descendente no mensal e não esse. Vamos entrar aqui nos tempos menores que vocês vão entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Bom, aqui no semanal. Semanal a gente vem da nossa tendência de baixa aqui, onde a gente confirmou esse como o topo do mensal. Estamos ainda, né, rastreando esse aqui como fundo, um possível fundo ascendente no mensal. O que a gente precisava ver aqui no semanal? Precisamos ainda ver uma tendência de alta. E o ponto ideal para essa tendência de alta aqui era justamente na região das EMAs. Porém, o preço não veio aqui retrair naturalmente para poder continuar, e a gente vê essa tendência aqui no semanal, fazendo um fundo ascendente, né, com relação ao fundo anterior. Essa era a maior probabilidade, porém quando o preço chegou aqui nas EMAs e começou a ficar por aqui, não retraiu, não usou a região das EMAs aqui para poder dar um salto, já essa probabilidade foi se extinguindo à medida que a gente entra nos tempos menores e a gente vê que os touros não estavam conseguindo montar base. O que aconteceu agora? O preço chegou muito próximo do fundo anterior, se distanciou do topo. Então essa probabilidade aqui de fundo no semanal
fundo ascendente no semanal fica cada vez mais distante. E agora, qual que é a maior probabilidade devido a essa movimentação? Ou um padrão de equilíbrio, onde a gente vai ver topo descendente, depois um fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, até que o preço ande para um dos lados, devido também a essa lateralização, que a gente consegue ver aqui no semanal, que é aquela lateralização do mensal que agora está fragmentada. Aqui a gente fracionou, por isso que a gente fala fractal, e tem essa probabilidade também dessa inversão aqui no semanal, né? Na verdade, inversão não, continuidade da tendência, né, de baixa. Porque se eu não tive nenhum fundo ascendente, principalmente se eu não rompi nenhum topo, eu não tenho tendência de alta. Então vamos simular aqui, ó, esse movimento atual. Ó, mesmo que esse seja um fundo ascendente, eu não tenho tendência de alta. Se a gente confirmar essa movimentação, lógico, né? Então eu tenho aqui tendência de baixa, o preço rompeu o topo anterior, veio formar um topo acima do anterior, um topo ascendente, porém formamos um fundo ascendente aqui, vamos supor que a gente formou um fundo ascendente nessa movimentação, e agora a gente vem formar um topo descendente devido à estrutura que a gente está vendo aqui. Então a gente ainda, se isso tudo acontecer, a gente ainda não viu a tendência de alta no mensal, no semanal, e por isso não vamos ter esse topo aqui no mensal como o topo original. Vamos passar para esse aqui, ó. Por quê? Se a gente romper esse fundo, não vamos conseguir ver a tendência de alta no semanal dentro dessa movimentação. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vocês podem me perguntar nos comentários aí, tá? Vamos descer aqui para o diário para a gente ver essa movimentação atual. Então, na análise anterior, a gente estava vendo aqui a possibilidade, né, da gente ver como essa estrutura aqui pudesse ser o fundo no semanal. Porque a gente viu uma provável tendência de alta aqui no diário, mas a gente quando entra no 4 horas, quando a gente entrou no 4 horas, a gente verificou como essa estrutura aqui estava muito deficiente. A gente precisava ver uma tendência de alta aqui no 4 horas. E os touros haviam carregado o preço para cima, tentaram montar uma base, fizeram um topo descendente, uma tendência de baixa depois de uma investida dos touros assim, mostrou significativamente uma fragilidade, onde eles não conseguiram mais levar o preço para cima, não fizeram tendência de alta em nenhum momento, mesmo toda vez que eles tentavam, os ursos atacavam. Então chegou um momento que essa fragilidade aqui, justamente a gente viu nesse ponto, ficou muito evidente que eles estavam totalmente sem força para continuar, onde os ursos simplesmente atacaram o preço, e a gente vê ainda esse ataque sendo consumado aqui, né? Os touros ainda estão em ataque, e o que a gente vê aqui no 4 horas? Que houve muita negociação aqui, justamente por conta que era uma região livre aqui, né? Mas se a gente entrar no semanal, a gente vê que tinha a região da EMA 26, então essa movimentação foi uma tentativa de defesa dos touros aqui. Essa tentativa está rolando ainda, a gente vê aqui numa hora esse volume expressivo, porém até agora não temos tendência de alta aqui numa hora. A gente precisa ver uma tendência de alta numa hora para dizer que esse ponto aqui do gráfico pode ser uma região onde os touros vão montar base. Não é isso que a gente está vendo até este momento. Temos aqui um volume crescente à medida que o preço desce, dizendo que os touros estão tentando montar uma base aqui, segurar o preço, não fazer com que os ursos consigam um novo ataque. É uma região aqui onde pode montar um suporte acima desse ponto, e também podemos ver aqui rompimento sem continuação. Por quê? Os ursos já investiram muito nessa movimentação aqui, e é muito provável, é muito possível que os touros usem
esse range de preço aqui para tentar montar uma base. Mas se não conseguirem também, tá tudo na mão dos ursos e bora shortar a movimentação. Vamos entrar aqui no nosso, seguindo o nosso primeiro episódio, vamos entrar aqui no nosso total para a gente comparar. Eita. Para a gente comparar aqui essa movimentação, as duas movimentações aqui, a mesma movimentação nos dois códigos aqui, para a gente entender. Olha só como aqui foi uma movimentação muito parecida aqui nos dois. Em algum momento, fica muito claro aqui, ó, em algum momento, as alts ficaram mais fortes que o Bitcoin, ó. Eles, aqui no total, a gente vê que o Bitcoin não conseguiu evoluir muito, mas as alts evoluíram mais. E a gente vê nessa perda aqui, ó, o movimento onde as alts seguraram um pouco mais. Porém, nessa queda do preço aqui, a gente vê que foi muito parecido com os dois, né? Bitcoin caiu mais que as alts. Olha como é que o Bitcoin caiu mais que as alts aqui, ó. A mesma movimentação. O Bitcoin chegou muito próximo do fundo, as alts próximas também, mas pouca coisa diferente, mas quando a gente analisa a dominância, provavelmente a gente vai ver nessa descida de preço aqui a dominância caindo mais. Quer dizer o quê? Vamos já partir para a dominância, vamos ver. Ó, aqui a gente vê realmente, ó, dominância caindo mais que o Bitcoin, mostrando que Bitcoin caiu mais nessa descida de preço aqui. Nosso tempo já está correndo, vamos partir aqui para perdão, DXY. Deixa eu apagar tudo isso aqui, ó. Então, até peço desculpas que no primeiro episódio eu fiz uma confusão aqui em DXY, né? Eu analisei o semanal dizendo que era o mensal, porém depois a gente chegou na conclusão, né, que estamos buscando aqui um fundo. E olha que após essa extremidade tivemos rompimento da máxima aqui. Então o que a gente precisa ver aqui no DXY? Uma tendência de alta no semanal. Vamos cair no semanal para a gente sacar o que está rolando aqui. Estou fazendo confusão aqui. Semanal. Ó, então, semanal nitidamente chegou naquela região, né, da análise anterior. É uma região de provável resistência, foi rompida aqui, já chegou próximo do topo anterior. Há a probabilidade nítida aqui de formação de um topo e um fundo ascendente para garantir isso aqui como o fundo no mensal. A gente está buscando o fundo ascendente no mensal. Então, como que a gente sabe que é o fundo ascendente? Porque a gente viu aqui, ó, uma tendência de baixa no semanal, e agora a gente precisa entender onde que houve tendência de alta. Em nenhum momento houve tendência de alta, ó. Então esse aqui foi um fundo, um topo descendente, mais um fundo descendente. Então mesmo que essa não seja a tendência de baixa, eu tenho uma tendência de baixa aqui, ó. E essa tendência de baixa continuou. Então, tendência de baixa, e agora a gente vê o preço chegando próximo de uma região de topo, muito próximo da região de topo, onde há probabilidade de formação de topo, e depois um fundo ascendente com relação ao fundo anterior e uma possível inversão de tendência aqui no semanal para garantir como fundo no mensal. E quando o DXY formar essa correção aqui, formar o topo e fizer uma correção aqui no semanal, provavelmente a gente vai ver o nosso mercado de cripto, né, que é o mercado de ativos de risco, dando uma subidinha ali,
né? E talvez para formar o nosso topo descendente lá no semanal, para depois vir tudo para baixo. Então olha só como está coerente. Aqui fazendo uma possível correção para ir para cima e lá no nosso mercado de risco fazendo uma correção para cima para depois vir para baixo. Então essa correlação inversa, olha como é que ela acontece naturalmente aqui. Então nem vou cair no diário para ver. Vamos ver aqui o nosso S&P 500. Ó, como é que a gente estava buscando um topo no semanal aqui na análise anterior. Vamos ver se o nosso diário aqui tem uma tendência de baixa. Olha aqui como é que o preço já evoluiu abaixo aqui de regiões importantes, ó. Fez um suporte nessa região aqui, um possível suporte. Vamos ver se estabelece um suporte aqui. Ó, não rompeu, mas a gente vê aqui, ó, que o preço vem possivelmente aqui numa tendência de baixa, ó. Topo vamos ver se isso aqui é topo lá no semanal. Deixa eu excluir isso aqui. Então, se é topo no semanal, vamos marcar aqui as extremidades do semanal. Desculpa, marcar as extremidades do diário e confirmar para ver se a gente tem a tendência de baixa aqui no diário, conforme o que a gente está vendo aqui. Então eu venho aqui, marco esse aqui como um possível topo no diário. Esse como possível fundo. O topo nem é esse aqui. Preciso ver se aqui eu tenho uma tendência de alta no 4 horas e aqui uma tendência de baixa. Ó, bingo. Tendência de alta. Tendência de alta no 4 horas. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Tô achando que não é não. Tá aqui, ó. Tendência de alta no 4 horas, tendência de baixa no 4 horas. Então, temos o nosso topo no semanal, confirmado em S&P 500. Topo no semanal, estamos buscando aqui um fundo. Que fundo que é esse? Vamos só confirmar se isso aqui houve um rompimento. Se isso aqui era um fundo. Possivelmente. Então, isso mesmo. Topo. Já estamos buscando aqui um topo descendente no semanal. E no mensal? Ó, já rompemos a mínima. Então, pode ser que estejamos aqui já construindo o nosso topo do mensal. E já chegamos próximo do topo anterior e vamos buscar aqui um fundo ascendente para ver se a gente consegue continuar essa movimentação aqui no mensal. Tá, vamos partir para outra aqui, eu acho que não vai dar tempo de falar de tudo. Nosso ouro aqui rompeu a mínima aqui, vamos ver nosso semanal rapidinho, como que está essa estrutura. Ó, então a gente confirmou o nosso topo lá no mensal, né? Aqui na verdade precisamos aqui ver no semanal agora, ó, uma tendência de baixa, porque a gente teve aqui uma tendência de baixa. Não, tendência de baixa. Confirmamos aqui, ó. Aqui não foi tendência de baixa, foi aqui, ó. Agora sim, né? Já temos a nossa tendência de baixa aqui confirmando o nosso topo no mensal. E o nosso mensal vem buscar um fundo ascendente. Deixa eu partir para a última aqui, para dar continuidade, antes do nosso tempo acabar. Prio. Olha o nosso mensal de Prio, como é que está formando aqui um topo. Vamos cair para o semanal aqui. Semanal provavelmente montando aqui uma tendência de baixa. Ó, precisamos ver aqui
né? Um topo descendente, uma formação de fundo topo descendente para garantir o topo no semanal. Galera, espero ter trazido aí continuidade dos nossos vídeos. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o 4º episódio. Abração!